No capítulo desta quinta-feira, 24 de novembro da novela O Rei do Gado, Luana escuta quando Zé do Araguaia conta para Dona Ana que Bruno está mesmo se separando da mulher dele. Dona Ana diz que isso ela já sabia. Mas parece que a coisa agora é para valer de verdade. Pelo que o patrão falou, o trem não tem mais conserto não, viu? Luana fica pensativa e olha em direção a Bruno. Fausto diz para Jeremias que já que ele reconheceu a moça como a sobrinha dele, agora ele tem que tomar umas providências. Jeremias diz que ele não tem mais nenhuma dúvida, ela é a minha sobrinha. Fausto, que está enganando ele, fica feliz por Jeremias estar acreditando que a falsa Marieta seja sobrinha dele e diz que ele também não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Jeremias pergunta de que providência ele está falando. Fausto diz do seu testamento, seu Jeremias. Jeremias olha para Fausto desconfiado e diz que ele estava pensando nisso. Fausto diz que terá que ser uma coisa bem feita, para que todas as vontades dele sejam respeitadas. Jeremias diz, por exemplo, Fausto diz a maneira como ela vai gerir os negócios que o senhor deixar para ela, se ela terá direito a vender isso ou aquilo, ou se ela deverá manter o patrimônio que o senhor estará lhe deixando essas coisas. Jeremias fica olhando para ele desconfiado e diz que ele tem pensado muito nessas coisas. E Fausto diz que tudo isso terá que constar de um testamento bem feito. Isso e muitas coisas mais, porque eu sei que o senhor tem essa preocupação de preservar aquilo que o senhor construiu ao longo da sua vida. Jeremias diz que tem mesmo e pergunta para Fausto por que ele está com essa pressa toda, se por acaso ele está achando que ele vai morrer amanhã. Pelo amor de Deus, ninguém está pensando nisso, seu Jeremias. Jeremias diz, então, não se apresse, que a hora que eu tiver que fazer o testamento eu mesmo lhe chamo. Fausto diz que ele estará sempre à disposição dele, e Jeremias diz que ele paga ele para isso. Legário pergunta para Judite se ela confia nessa sobrinha de Jeremias, e ela diz que ele sabe que não, eu não gosto dela. Legário diz que alguma coisa diz para ele que o patrão deles está sendo enganado. Judite diz que ela acha a mesma coisa e que ela não sabe porquê, mas desde quando essa moça entrou nessa casa, já fiquei de orelha em pé. Legário diz eu também. Judite diz que custa acreditar que Jeremias, esperto do jeito que ele é, vai deixar se enganar desse jeito. Legário diz que é porque eles ainda não têm uma prova contra aquela moça. E depois o Dr. Fausto foi checar os documentos dela e assinou embaixo. Judite diz, pois é, né? Legário diz que a moça veio contando as mesmas histórias dos relatórios que o nosso patrão recebia. Que o irmão dele virou boia fria e que morreu com toda a família num desastre de caminhão e que sobrou só ela. Judite diz que ela também conhecia essa história de tanto Jeremias contar, e eu não sou sobrinha dele. Legário diz, ué, mas como é que ela também ficou sabendo? Judite faz com a cabeça que não sabe. Rafaela, que está se passando por Marieta, está vendo a criação de bezerrinhos de Jeremias, e diz que coisa mais linda, ele cuida tão bem de tudo, quanto será que vale cada bezerrinho desses? Jeremias ouve quando ela diz, será que um dia eu vou saber cuidar de tudo isso? Eu não entendo nada de genética, imagina genética de vaca. Ele diz, olhando que se aprende, ainda mais quando se tem interesse. Ela diz, ô tio, eu estava tão distraída aqui que eu nem vi o senhor chegando. Jeremias diz que ele percebeu e ele gostou de encontrar ela lá. Ela diz que ele já explicou tudo para ela, mas ela ainda tem muita pergunta na cabeça dela. Ele diz para ela perguntar. Ela diz que tinha vontade de começar a trabalhar em cada setor da fazenda para aprender fazendo um estágio, ele sabe. Ele diz, estou entendendo. Ela diz que ela aprenderia a fazer a inseminação artificial, a transferência de embriões, tudo isso. Jeremias diz que ele está gostando de ver a disposição dela. Ela diz que porque se um dia ela chegar a herdar tudo isso, ela quer ter a competência de poder levar essa história adiante. Jeremias diz que é assim que se fala. E a falsa Marieta diz que, caso ao contrário, ela não vai merecer que ele deixe nada para ela. Ele diz, nós vamos cuidar disso, Marieta. Bruno volta a insistir com Marcos, dizendo que ele tem que começar a se interessar pelas coisas dele. Marcos diz, quando o senhor morrer, pai, eu vou pegar tudo isso e transformar em grana. E vou colocar a juros. Bruno pergunta o que ele vai fazer da vida dele. Marcos diz, viver, uma coisa que o senhor nunca fez. Bruno pergunta para Marcos o que é viver para ele, e Marcos diz, fazer aquilo que eu gosto. Tá aí uma pergunta boa de se fazer, o que você gosta? Marcos diz que ele não sabe ainda.
Bruno diz que não tem cabimento uma coisa dessas. Ele nessa idade não sabe o que quer da vida. Marcos diz que ele não quer cuidar de boi, é a única coisa que ele sabe. Bruno diz que até parece que ele não sabe o trabalho que o pai dele deu para chegar até lá. Eu não fui criado na sua garupa como seu pai fez com o senhor. Bruno se vira para olhar para ele, e Marcos diz que ele nunca tocou um berrante, ele nunca tangiu uma boiada. Aliás, quando eu estava aprendendo a andar e falar, o senhor estava cuidando dos seus bois, não estava? Bruno diz que naquela época ele estava criando boi que era para pagar uma dívida do seu avô, que é pai da sua mãe. Marcos diz que essa conversa já é velha. Bruno diz que é verdade e ele não quer ficar pagando por isso a vida dele inteira. Marcos diz, tá bom, esquece. E Bruno diz que ele está achando que essa viagem deles vai ser à toa. Marcos diz que vai. Se for para ficar vendo boi, vai. Porque eu não tenho o menor interesse nisso. Bruno fica olhando para ele chateado. Lia diz para a dona Ana que Marcos embarcou chiando. Imagina correr às fazendas do pai deles. É a coisa que ele mais detesta na vida. Luana fica escutando e dona Ana diz que Marcos está acostumado no bem e bom, não é mesmo? Lia diz, nós nos acostumamos. Dona Ana diz, e os dois são estudados. E Lia diz, somos, eu não sei do que adianta isso. O Marcos tem uma cabeça que eu vou te contar. Eu acho que o que falta pra gente é objetivo na vida. Dona Ana fica indignada e diz, com tanto boi pra contar. Lia diz, talvez esse seja o problema, os bois do meu pai. Zé do Araguaia diz para Lia que Bruno recomendou para ele não deixá-la montar cavalo. Ela diz para ele ficar sossegado porque ela não vai querer saber de cavalo tão cedo. Ele diz, ainda bem, né? Lia vai até a casa onde Aparício está e diz, bom dia, Pirilampo. Ele olha surpreso para ela e pergunta o que a patroinha foi fazer lá. Ela diz, eu vim te ver, você viu que eu já tô tão legal que eu pude vir até a pé. Ele diz, eu estava tocando viola aqui, e Lia diz que ela ouviu, e foi por isso mesmo que ela achou ele. Sabe que foi no rastro dessa viola que eu vim? Ele fecha a camisa e pede desculpas a Lia porque ele estava muito à vontade lá. Ela se aproxima dele e diz que não faz mal, não, e pede para ele continuar tocando porque ela gosta. Ele diz que pode chegar gente lá e tem a peãozada aí. Ela diz, Aparício, a peãozada não está na lida? Por que você está tão assustado? Aparício diz que ele não poderia imaginar uma coisa dessas. Ela diz o quê? Que eu viesse te ver? Você também não foi lá me ver, saber de mim? E você também falou que sentia saudade. Ele diz, eu sentia. Lia pergunta do que ele sentia saudade, se ele só acudiu ela naquele pasmo. Ele diz que parece que ela foi lá mesmo só para brincar com ele. Ela diz, eu imagino longe de mim tal ideia. Aparício pergunta então o que ela foi fazer lá. Sabe, Pirilampo, meu pai e meu irmão viajaram, sabia? Aparício pergunta o que tem isso. Ela diz que tem que ela quer sentir o gosto por inteiro daquele beijo que ele começou a dar nela quando ela caiu daquele bendito cavalo. Ele diz que aquilo lá não foi beijo, não. Ela diz que então ela gostaria de saber como se aquilo lá fosse beijo e parte para cima de Aparício, que diz, pelo amor de Deus, pare com isso. Ela diz, mas eu quero. E ele diz, pelo amor de Deus, eu não quero faltar ao respeito com a senhora e o seu pai. Ela diz que o pai dela e o irmão dela estão muito longe de lá. Anda, Aparício, me dá logo esse beijo. Os dois se beijam. Aparício vai para cima dela e ela diz não. E ele diz, você veio brincar aqui comigo, então nós vamos brincar até o fim. Ela fica se retorcendo, dizendo não, não. Depois ela olha para ele e cede. Os dois se beijam novamente e os dois ficam juntos. Júlia diz para a Lurdinha que parece que a dona Leia se esqueceu da vida lá em São Paulo. Ela diz, imagina se o seu Bruno volta com os filhos e não encontra ela em casa. Júlia diz que ela não quer saber. Lurdinha diz que eles vão se separar e essa família vai terminar acabando, ela vai ver. Júlia diz que separados eles já estão, eles só estão mantendo as aparências. Lurdinha diz que isso é verdade, mas parece que Bruno ainda tem ciúme dela. Júlia diz que ciúme que nada, isso é orgulho de homem que não gosta de ser passado para trás. Mas será que ela tem outro mesmo? Às vezes eu duvido disso. Júlia pergunta por que ela duvida e Lurdinha diz que pelo apego que ela tem aos filhos. E ela também tem ciúme do marido, ou então porque ela ficaria tão preocupada por causa da história da roceira que o seu Bruno levou lá para a fazenda do Araguaia. Júlia diz a tal de Luana. E Lurdinha diz, para quem tá pedindo o divórcio não se importaria com isso, não é mesmo? Júlia diz que nesse ponto ela tem razão. Dimas chega e diz para elas que a patroa está em casa. O carro dela está na garagem batido. Ela deu uma cacetada daquelas.
Lia volta para o quarto dela e diz: ai meu Deus, que loucura. E Aparício diz para si mesmo que ele é maluco. Ela é filha do homem, mas eu não tenho culpa de nada. Eu não fui lá. Foi ela que veio aqui me tentar. Disse que tinha vindo aqui conferir o beijo. Se aquilo nem tinha sido beijo. Agora ela conferiu. O pai dela não vai poder cobrar nada, porque quando ela chegou aqui, ela já não era mais moça. Ah, patroinha. Lia diz: a culpa é minha. É eu que procurei. Eu deveria saber que não se brinca com um sujeitinho como ele. Ai meu Deus, nunca ninguém tinha me beijado antes como ele me beijou. E depois de tudo que aconteceu, eu adivinhei que seria assim. Eu sabia que seria assim. Finalmente você encontrou um homem na sua vida, Lia Mezenga. Ah, esquece isso, Lia Mezenga. Aconteceu, mas não deve acontecer mais. Esquece. Lia pergunta para Luana o que ela sente pelo pai dela. Luana olha para Lia e diz gratidão. Ela pergunta: só isso? O que mais eu deveria sentir? Lia diz: eu não sei, você é uma moça muito bonita, Luana, e o meu pai nunca amou. Luana pergunta como é que ela pode pensar uma coisa dessas. Não conhece o seu pai, não? Lia diz que eu conheço até demais, mas só que agora eu tô conhecendo você, Luana, e só agora eu tô entendendo porque ele te acolheu e resolveu te proteger. O meu pai é homem, Luana. Luana se aborrece e diz: eu odeio homem. Leia diz para o motorista e para os empregados que ela não quer que ninguém abra o bico sobre o que aconteceu com o carro dela. E manda o motorista levar o carro para a oficina. Ele diz que vai fazer o possível. Ela diz: pois faça, Dimas, agora. Bruno pergunta para Marcos qual é a vocação dele. Ele diz que ainda não sabe, mas não é lidar com boi, isso ele tem certeza. Bruno diz que assim ele mata ele de desgosto dizendo isso. Marcos diz que ele só está sendo sincero com ele. Parece que você puxou mesmo a sua mãe, né? Eu nunca me senti tão sozinho. Marcos diz: eu sinto muito, pai. Bruno diz que ele vai cortar a mesada dele e ele vai se virar nessa vida. Marcos diz: não, peraí, pai. E Bruno diz que quem sabe assim ele descubra qual é a vocação dele. Rosa liga para o marido e diz que ela tem uma novidade. A filha dele está grávida. Ele pergunta como foi que aconteceu isso. Rosa pergunta se ele já se esqueceu como é que se faz um filho. Ele diz para ela não ser tão irônica. Ele diz que está cheio de problemas na vida dele e ela ainda joga mais esse nas costas dele. Ela diz que o problema que ela está jogando nas costas dele está acontecendo na casa dele. Ele diz que nesse final de semana ele vai lá e só pede para ela não fazer nada antes dele chegar. Liliana diz para a mãe que ela não tinha nada que ter contado para o pai dela. E Rosa pergunta por que não? E se ela acha que ela tem que carregar essa carga sozinha? Liliana pergunta que carga? A senhora não tem que carregar carga nenhuma, o problema é só meu. Por acaso você não é minha filha, não? Mas é a minha vida e eu cuido dela. Então me diga quem é o pai, Liliana. Vai ver, foi obra e graça do Divino Espírito Santo. Dimas diz para a Leia que o carro vai demorar a ficar pronto. Ela diz que vai arrumar um igual para colocar no lugar até o carro dela ficar pronto. Dimas diz que a placa não será a mesma. E você acha que o seu patrão vai notar alguma coisa? Dimas conta para as empregadas que Leia vai trocar de carro e ela acha que o patrão não vai se dar conta da mudança da placa do carro. Lurdinha diz que geralmente os chifrudos são muito distraídos, não é mesmo? Júlia chama a atenção dela, que diz o que foi que ela falou demais. Leia conta para Ralph o acidente que ela sofreu na estrada. E ele diz que ela é maluca de pegar a estrada de noite, poderia ter acontecido algo pior. Ela diz que é uma maluca que ama ele. Ele diz que também ama ela, e quando ele desliga o telefone, ele diz: ou eu acerto a minha vida agora ou nunca mais. Luana vê o barulho do avião de Bruno, e Lia diz que pena que o meu pai está voltando. Luana pergunta: pena por quê? Ela diz: porque isso significa que eu vou ter que ir embora daqui. Eu não pensei que a dona Lia gostasse tanto daqui, não. Lia diz que não gostava, e Luana pergunta por que agora ela gosta. Lia diz: porque foi aqui que eu senti a maior emoção da minha vida. Luana fica olhando para ela e Lia se toca que ela falou besteira e diz: até para quem era calada, você tá fazendo perguntas demais. Luana pede desculpas para Lia, e ela diz que não precisa pedir desculpas e diz que já está começando a gostar dela. Olha, se meu pai perguntar por mim, diz que eu fui dar umas voltas por aí, eu já venho, tá? Ela não vai esperar o pai dela, não? Ai, meu Deus, cada vez que esse avião chega, o meu coração dispara. Bento pergunta para Aparício se ele tá maluco, o que eles vão continuar fazendo lá?
Ele diz o que eles estão fazendo até agora. Bento diz nada em troca de nada. Olha, se for para continuar assim, eu acho melhor a gente desfazer essa dupla. Aparício diz que ele está brincando, né? Bento diz, tô não. Pra mim, eu acho que a sua viola e o meu violão não estão mais se afinando, não. Aparício diz pra ele largar de falar besteira e chama ele de Saracura. Então me explica direito, o que tá acontecendo? Lia aparece na hora e diz oi pra eles e pergunta para Aparício se está tudo bem. Ele diz, tudo bem, patroinha. Bento diz que agora ele está entendendo. Lia é direta e diz, então você me dá licencinha pra mim poder prosear com seu amigo? Saracura fica olhando. E Aparício pergunta o que ele está esperando. Ele diz, está certo, mas depois a gente continua essa prosa. Licença, moça. Lia pergunta se ela chegou numa hora boa. Aparício diz que ele estava esperando ela. E ela diz que ele tem um jeito muito debochado. Ele pergunta se ela veio conferir aquele beijo de novo. Você sabe de quem eu sou filha? E ele diz que a patroinha é filha do rei do gado. Ela pergunta se isso não diz nada para ele. Diz que eu devo estar sonhando. Ela pergunta por que sonhando. E ele diz, ué, porque você voltou aqui. Ela diz, e eu não devia, não é mesmo? Ele diz, devia. E Lia pergunta por que ela devia. Ele diz, porque eu estava te esperando e se aproxima dela. Ela diz que ele não presta, sabia? Os dois se abraçam. Bruno aparece na fazenda e diz para chamarem Lia porque eles vão voltar para casa hoje mesmo. Ana diz que Lia não está em casa não. Não vai dizer que você deixou ela sair a cavalo por aí outra vez, Zé do Araguaia. Ele diz, eu não, patrão. Luana diz para ele não se preocupar porque Lia saiu a pé. Ele diz menos mal e pede para Luana procurar ela para ele. Luana diz, procurar de onde? Lia e Aparício estão deitados na rede e ela diz que ela não acredita que isso esteja acontecendo com ela. Ele diz, se você não acredita, imagine eu. Ela diz, mas você não vai abrir o bico para ninguém, vai? Ele pergunta por que ele haveria. E ela diz, sei lá, talvez para contar alguma vantagem, para dizer que já se deitou com a filha do seu patrão. Aparício diz que nem que ela fosse uma mulher da vida, ele não faria uma coisa dessas. Eu espero que você tenha mesmo essa nobreza e você saiba guardar para você o que aconteceu aqui hoje. Ele diz, eu vou guardar sim, mas não vou esquecer nunca mais. E ela diz, nem eu, Aparício, nem eu. Sabe que por mim eu ficava com você assim pro resto da vida. Ele pergunta por que ela não fica. Ela diz que ele é mesmo maluco, como ela poderia? E ele diz, quando a gente gosta, a gente pode qualquer coisa. Mas agora eu acho que você está enganada enquanto a isso. Eu não estou apaixonada por você. Ele, para não sair por baixo, diz, e nem eu por você. Ela diz, então tá, vamos esquecer o que aconteceu aqui. E ele diz, está esquecido. Ela regala os olhos olhando para ele e diz que ele acabou de dizer que jamais iria se esquecer. Ele diz que isso foi antes dela falar que era para ele esquecer. Ela diz que para ela não vai ser tão fácil assim não. Adeus, Pirilampo. E ele diz, adeus, princesa. Ela pergunta, por que princesa? E ele diz, ué, você não é filha do rei do gado? Antes se eu não fosse. Lia vai embora olhando para trás e Pirilampo diz, ai meu Deus, isso não aconteceu não, isso foi um sonho. Aparício, você estava sonhando.